Olá, seja bem-vindo e que Deus te abençoe. Quero compartilhar uma palavra no teu coração. Salmo de número 34. Isso mesmo, abra a tua Bíblia, versículo de número 7, diz assim: O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Mais uma vez, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Como é bom saber que anjos de Deus estão acampados ao nosso redor para proteger e guardar, não é verdade? Eu sempre, quando eu saio de casa, estou andando na estrada, eu falo assim: coloca os teus anjos acampados ao meu redor, ao redor da minha família, do carro, leva-me e traga-me com segurança. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Mas a pergunta é: o que é temor de Deus? E a outra pergunta: você teme a Deus? Essa segunda pergunta seria fácil de responder, né? Você perguntar para alguém, ele vai dizer rapidamente: não, sim, eu temo a Deus. Mas esse temor não pode ser dos lábios para fora, tem que ser algo que você pratica, é uma atitude. E temor de Deus significa honrar, respeitar, reverência, seguir aquilo que Ele está ensinando, obediência. Isso é temor de Deus. Veja bem, olha o que diz em Josué no capítulo 24, versículo 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade, com fidelidade e deitai fora os deuses. Então, o temor de Deus implica em integridade, fidelidade e lançar fora os deuses. Ah, eu não tenho deuses. Bom, deuses precisamos entender que é tudo aquilo que te afasta de Deus, tudo aquilo que faz você errar o alvo. Olha o que diz em 1 Coríntios, no capítulo 7, versículo 1. Purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Veja bem que desse texto também está falando sobre santidade, no temor de Deus, aperfeiçoando, ou seja, cada dia buscando o aperfeiçoamento. Então, nesses dois textos, nós vemos que temor de Deus está falando sobre integridade, santidade, está falando sobre fidelidade, lançar fora os deuses. E o próprio texto que nós acabamos de ler, no versículo 12, aponta para isso também. Vamos lá? No versículo 12 diz assim: quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Está fazendo uma pergunta. Eu tenho certeza que todos querem longevidade. Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Então, vigia a sua boca. E segundo, aparta-te do mal e pratica o que é bom. Então, ande na justiça, procure a paz e empenha por alcançá-la. Interessante, não é verdade? Então, isso é o temor de Deus. Porém, muitos confundem temor de Deus com medo. Eu sirvo a Deus porque eu tenho medo de ir para o inferno. Eu sirvo a Deus porque eu tenho medo de não alcançar a salvação. Não, amados. O verdadeiro amor lança fora todo medo. E quando você anda na palavra de Deus, quando você serve o Senhor, isso desaparece. Porque medo até o diabo tem. Tiago capítulo 2, no versículo 19 diz: até os demônios creem e estremecem. Então veja bem que temor é bem diferente do que isso. Agora é interessante que uma vez eu vi numa campanha numa igreja dizendo assim: venha, campanha para troca de anjo. Troque o seu anjo, Talvez você está passando por dificuldade, problemas, situações terríveis. É que o anjo é fraco. Troque por um anjo mais forte. Mas olhando para esse texto, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. Então o problema não é o anjo, é o temor de Deus. É a sua integridade, É as atitudes que você tem tomado. Bom, sendo assim, então, eu acho que seria interessante uma campanha da seguinte forma: campanha poderosa, 7 dias para trocar o seu caráter. Não é? Porque o problema não é o anjo, o problema não é Deus, O problema é o nosso caráter que precisa mudar. Bom, mas terminando por aqui, tema ao Senhor e tenha certeza que os anjos dele estarão ao seu redor para te proteger e guardar. Amém? Guarde essas palavras no teu coração e que Deus te abençoe.